a atuação do psicólogo na saúde mental da população durante a pandemia. Como já é sabido, a Covid-19 é considerada uma doença altamente contagiosa e ela surgiu na China, foi detectada pela primeira vez lá em dezembro de 2019 e deu início à pandemia que afetou e ainda afeta o mundo inteiro. Para o enfrentamento dessa pandemia, estão sendo adotadas medidas de prevenção em todo o mundo, como o isolamento obrigatório para as pessoas infectadas, o distanciamento social, a obrigatoriedade do uso de máscaras, além de construção de hospitais, hospitais de campanha, né? Apoio financeiro para pessoas mais vulneráveis e empresas. Nós vamos tratar da necessidade de discutir a atuação do psicólogo e a sua importância nas fases pré, inter e pós-pandemia, assim como enfatizar as dificuldades do profissional no suporte psicológico que é intensificado nesse período de distanciamento social. O objetivo do presente artigo é identificar na literatura mundial a atuação do psicólogo na saúde mental da população diante dessa pandemia ocasionada pelo coronavírus. O método utilizado foi a revisão integrativa da literatura realizada conforme os descritores Pandemias, Saúde Mental e Medicina do Comportamento nas plataformas Google Escolar, PepsiCo e portal Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A discussão e os resultados é que o coronavírus está produzindo sofrimentos psicológicos. As conclusões de que há limitações e desafios enfrentados pela área da psicologia devido às fragilidades e despreparos dos profissionais por ser uma situação nova e imprevisível. O objetivo do artigo: identificar na literatura mundial a atuação do psicólogo na saúde mental da população diante da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Esse estudo se deu em virtude do pouco conhecimento sobre o impacto de uma pandemia no adoecimento mental da população, causado também pelo nível elevado de estresse, ansiedade e excesso de informações, muitas vezes oriundas de fontes não confiáveis, havendo com isso a necessidade de sintetizar o conhecimento, tornando de extrema importância os registros das principais psicopatologias e sintomas psiquiátricos manifestados nesse período. O método do artigo se caracterizou como uma revisão integrativa de conteúdos publicados por meios eletrônicos e escritos, artigos científicos, resoluções e livros, no qual teve a finalidade de reunir informações e dados para embasar o tema proposto. Foi feita a formulação do problema por meio de uma pergunta norteadora: qual é a atuação do psicólogo na saúde mental da população diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus? Critérios de inclusão foram os artigos nacionais e internacionais, artigos completos para análise dos dados e resoluções nacionais. Foram selecionados artigos referentes aos últimos 5 anos e foi excluído artigos e resoluções que fugissem da temática. Foi discutido os achados encontrados na literatura em 3 categorias: medo e impacto desencadeados na saúde mental dos sujeitos pela pandemia, psicologia e o atendimento online e a inversão do caminho tradicional da psicologia em tempos de pandemia. Neste estudo foram selecionados 17 comentários. Destes, 82,3% foram publicados em periódicos nacionais e 17,6% foram publicados em periódicos internacionais. Na figura 1 é apresentado um fluxograma com os resultados da pesquisa nas plataformas de dados. Observando cada tópico separadamente, 29,4% dos artigos refere-se a medos e impactos desencadeados na saúde mental do sujeito pela pandemia. 31,1% psicologia e atendimento online, a intervenção do caminho tradicional da psicologia em tempos de pandemia. 29,4% compreendendo algumas das contribuições do psicólogo no conceito atual. E 29,4% do material foi repetido em mais de um tópico. 47% de base de dados foi encontrada no Google Escolar. 29,4% PepsiCo e 23,5% no portal da CAPES. É perceptível que 70,5% dos artigos condizem ao ano vigente e 29,4% respondem aos últimos 5 anos.
Quanto à categoria metodológica dos artigos, 100% são qualitativos. O estudo mostra que a exposição dos indivíduos aos sintomas relacionados à ansiedade, medo, preocupações excessivas desencadeou sintomas psíquicos e efeitos pós-traumáticos em questão da quarentena. Ou seja, é notável que o adoecimento mental gerado pelo coronavírus não é apenas preocupante no decorrer da pandemia, mas também depois dela e a longo prazo. Visto a dimensão das consequências da doença e o fato de não só as pessoas em si, mas também o Sistema Único de Saúde, que não tiveram preparo nenhum para lidar com a epidemia, desencadeiam um impacto psicossocial muito grande na vida dos sujeitos. Portanto, o sofrimento mental não pode ser negligenciado. O papel do profissional de saúde mental é realizar o tratamento de acolhimento dessas pessoas, levando em conta toda a realidade atual do mundo. O artigo em tela promove uma reflexão acerca da atuação do profissional de psicologia frente aos novos desafios proporcionados pelo contexto psicossocial ocasionados pela pandemia do Covid-19. A leitura atenta do trabalho acadêmico mostra que a pandemia impôs um cenário de muitas limitações, gerando comportamentos de medo, angústia e ansiedade sem precedentes, impondo restrições, limitações e perdas. Dessa forma, os métodos tradicionais de atendimento psicológico dos profissionais em seus diferentes âmbitos precisaram se reinventar, adaptando-se à nova realidade. Os autores destacam que ainda se faz necessário novos e consistentes estudos e pesquisas científicas relativas ao tema mormente, aos impactos e desafios trazidos pelo novo panorama. Sendo assim, o contexto pandêmico trouxe uma nova perspectiva, onde a população apresentou maior necessidade na demanda por atendimento psicológico à distância, bem como motivou outros pacientes que outrora não buscavam atendimento presencial a procurar essa nova modalidade, trazendo uma nova dimensão ao atendimento clínico tradicional.